Partidos, parlamentares e entidades vêm acionando a Justiça Eleitoral toda hora, dia sim, dia também, de forma recorrente contra os adversários, para remover conteúdos online considerados falsos, para remover conteúdos considerados desinformativos, ofensivos. Aí chamam de fake news, outros falam que não são. Os ministros do TSE já determinaram a exclusão de vários conteúdos sobre Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. E também rejeitaram ações que não ferem as regras eleitorais ou a liberdade de expressão. Mas a verdade é que está tudo uma bagunça e às vezes a mão pesa mais para um lado do que para o outro. Mas achei curioso que ontem a Rede Globo derrubou uma propaganda do Lula, por incrível que pareça, porque a campanha do Lula retirou aquele trecho que o Bonner fala: você não deve nada à justiça, você não deve. E não é verdade, né? O Bonner foi muito infeliz naquela frase. Pelo visto, a Globo... Frase técnica, né? Uma frase... Com relação à justiça, impacto, mas né? O problema é que ela tem um significado técnico do direito e tem um significado que as pessoas vão atribuir. Isso é falso. Lula tem um monte de coisas e suspeitas e crimes. A retórica narrativa que ele construiu ali era para passar a impressão que o Lula era inocente. Mas de fato ele não tem, ele não deve nada, né? Se você for pensar... Formalmente, a justiça nesse momento é uma coisa puramente técnica. Deve à sociedade, deve ao mundo, mas em relação à justiça... Mas a intenção do Bonner, não acredito que foi mostrar um argumento técnico ali. Ali ele começou a frase desse jeito justamente, acredito eu, para que a militância da esquerda, né, pudesse usar de forma contundente uma autoridade dentro do jornalismo, falando, você não deve nada para a justiça. Então, é uma narrativa, isso é uma retórica publicitária, né, até. Mas a pergunta dele forçou o Lula a dizer que teve corrupção, né? Foi uma pergunta que, pela primeira vez, eu nunca tinha visto. O Lula reconheceu, podiam pegar esse trecho também, a oposição daí, reconhecendo que é óbvio que houve corrupção de bilhões de reais no governo PT. Mas aí ele deixou muito claro no segundo debate na Band, né? Quando o Bolsonaro Dele já fugiu, né? Dele já fugiu. E ele rolou um cri-cri-cri ali, uma pane no sistema. A gente tem o vídeo do Bonner, quando ele faz a primeira pergunta, que eu confesso, quando eu vi a primeira pergunta, eu desliguei a televisão. Roda o vídeo, por favor. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Meu Deus, essa hora eu desliguei a televisão, porque foram vários processos, muitos anulados, outros arquivados. Outros prescreveram porque o Fachin, eles esperaram 4 anos para o Lula fazer 75 e aí prescreve. Foi uma vergonha nacional, mas eu preciso ser gentil, cavalheira, como eu falo, e chamar o Marcelo Monteiro, que é uma sumidade em direito. Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Marcelo, um beijo. Um dia, quem sabe, eu te conheço pessoalmente. Entre na nossa mesa, que aqui tem sempre lugar para mais um. O que você achou, Marcelo? Eu achei muito engraçado. O PT, ele chega a ser cômico às vezes. Ele não é besta nem nada. Pegou a frase do Bonner e botou na campanha publicitária. Só que a Globo derrubou, tesourou. Boa tarde a todos. Uma alegria participar mais uma vez aqui desse programa. Obrigado pela sua humildade, viu? Gostei muito. Vou atribuir aí a sua boa vontade. Para comigo. Veja, é interessante você observar, agora que vocês passaram esse vídeo, né, do início da entrevista do ex-presidente Lula no Jornal Nacional, como é que o Bonner constrói, né, com as palavras que ele, creio eu, tenha cuidadosamente escolhido, ele constrói a impressão, né, de que o presidente Lula tem razão, foi um injustiçado, é inocente, né, daqueles crimes que lhe foram atribuídos. Ele diz assim, candidato, o Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou Moro parcial, anulou o caso do Triplex e outros casos. Né? Então, assim, primeiro, o juiz Sérgio Moro foi dos cerca de, 13, 15, 20 juízes, né, que condenaram o ex-presidente Lula. Quer dizer, o fato de considerar o Moro parcial não diz absolutamente nada com relação ao Lula ter razão, ao Lula ser inocente. Né?
No segundo caso, na segunda condenação dele em primeira instância, sequer foi o Moro, o juiz prolator da sentença, né? Foi uma juíza que proferiu a sentença condenando o Lula. No primeiro caso, que foi, deixa eu ver, o primeiro foi o do Triplex, né? O segundo foi o do Sítio, eu acho que sim. O primeiro foi o do Triplex. O Moro, você pode dizer até que foi... digamos assim, bonzinho com o Lula, na medida em que houve recurso do Ministério Público para a segunda instância e os desembargadores de segunda instância aumentaram a pena, né? Havia recurso do Ministério Público para que a condenação se desse num patamar mais elevado. E esse recurso foi provido, foi aceito, né? Então, assim, não tem nada a ver com o Moro, não tem nada a ver com... Essa incompetência da vara de Curitiba é uma balela, né? Então... que só me dá mais trabalho para explicar para os meus alunos que o que a lei diz é exatamente o contrário do que o ministro Fachin decidiu. Né? Quando você tem um crime, ou melhor, quando você tem vários crimes praticados por uma quadrilha, uma organização criminosa, né? Como foi o que aconteceu no caso do Petrolão, né? Ninguém imagina que eles vão formar uma quadrilha dessa dimensão para praticar um furto de bicicleta numa terça-feira à noite em Copacabana. Não é isso, né? São vários crimes, são fraudes em licitações na Bacia de Campos, são fraudes na construção de uma refinaria em Pernambuco, são fraudes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso envolve a conduta de diretores da Petrobras, cuja sede fica no Rio. Isso envolve Curitiba, porque o doleiro fica em Curitiba. Isso envolve Brasília, porque os atores políticos ficam em Brasília. Né? Então, o que a lei diz? Ainda que vários crimes praticados em locais diferentes, em momentos diferentes... A gente tem um probleminha com o vídeo dele, né? Vamos ter que voltar daqui a pouquinho. Sabe quem eu vou chamar? O Paulo Bonfim, que faz marketing político, né? Para alguns políticos ganharem. Foi uma estratégia política ali, aquelas perguntas, Paulo? Você vê uma retórica ali de quem está dando uma escada para um candidato? Claramente. Na minha visão, acho que foi retórica política pura, apesar de serem fatos, né, incontestáveis ali que aconteceram. Quando você começa a frase daquele jeito, você parece estar construindo uma história para provar a inocência de um candidato que a justiça não terminou o processo e depois foi anulado, né? Então, assim, não teve um julgamento. Não dá para dizer que ele foi inocentado. Mas, enfim, o que eu acredito é que eu vi ali naquele caso foi que houve, sim, uma tentativa de retórica, narrativa política, tanto é que a esquerda e o próprio PT usou isso no seu programa eleitoral para poder... através de uma autoridade jornalística e uma pessoa com muita credibilidade, como é o William Bonner, sair da boca dele as palavras de que você foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Então... Agora são 2h15. Não é que parece que ele foi inocentado, né? Ele não foi inocentado de nenhum processo, né? Todos eles ou foram arquivados ou prescreveram por malabarismo jurídico. Ou seja, ele não foi julgado para poder dizer se ele era culpado ou não. Gente, foi um fenômeno assim, jurídico do Brasil, né? Por isso que o Marcelo estava falando, ele é professor de Direito na UERJ, no Rio de Janeiro, que é difícil para ele ensinar para os alunos o que aconteceu ali, né? Eu imagino agora como esteja para ensinar as atitudes do STF. Deve estar difícil, né? Não, para mim o pior a gente já sabe que a Globo faz campanha contra o Bolsonaro. A Globo sempre vai fazer campanha contra o Bolsonaro. Isso aí a gente já está acostumado e a gente sabia que a gente ia ver. Para mim, o pior é a diferença de postura do William Bonner com um e com o outro. É muita hipocrisia, chega a ser patético. Porque, com o Bolsonaro, ele não deixava o Bolsonaro completar uma frase sequer. Uma frase. Com o Lula virou um mártir contra a corrupção. Ele deu espaço para ele falar de corrupção e ele não interrompeu em momento nenhum. O Lula começou a fazer um discurso contra a corrupção. Parecia que o Lula era um cara super honesto, sem escândalo nenhum no governo dele, que estava fazendo ali um discurso, gente, vamos parar, é a corrupção, a gente tem que combater a corrupção, eu dei liberdade para a Polícia Federal. E ninguém interrompia o Lula. Era assim, era ridículo. Eu não sei como a Rede Globo autoriza isso. Alguém deve falar no ponto do Bonner, não é possível. Pô, tá ficando feio, tá ridículo, muda a postura. Vamos lá. Eu acho que dizer que a Globo pegou mais leve com o Lula que com o Bolsonaro, acho que isso a gente tá de acordo. Acho que não tem nenhuma diferença aí. Agora, achar que a Globo tá fazendo campanha pro Lula, veja, essa pergunta da corrupção
foi justamente a pergunta em que a Renata pressionou o Lula e fez ele, colocou contra a parede para ele dizer, e aí? Você está reclamando que o Bolsonaro botou o amiguinho dele na PGR, hein? Isso é verdade. Vocês podem gostar do Bolsonaro, mas ele fez isso mesmo. E você, Lula, você vai fazer diferente? Você vai nomear o primeiro da lista tríplice ali? Botou o Lula contra a parede para ele dizer sim ou não. E o Lula, não, desculpa. E o Lula fugiu. Não se botou o Lula contra a parede em momento nenhum. Ela repetiu a pergunta 3 vezes. Repetiu a pergunta 3 vezes. Fugia da pergunta. Aquele foi o momento. Falar. Mas que nem o Bolsonaro dizendo que você deixaram o Bolsonaro falar. Foi igualzinho. Não deixaram o Bolsonaro falar. Foi igualzinho. Quando perguntaram se o Bolsonaro não completou o pensamento. Deixa eu terminar o pensamento. Deixa eu completar o pensamento. Foi igualzinho a quando perguntaram para o Bolsonaro se ele ia aceitar o resultado da eleição. Ele fugiu, o Bonner pressionou. O Lula, a mesma coisa. A Renata perguntou, você vai nomear o PGR primeiro da lista tríplice? Você está comprometido aqui? O que o Ministério Público escolher, você vai botar ali? O Lula fugiu um pouco, ela voltou na pergunta. Voltou, até que ele teve que dizer, com todas as letras, não vou. O que é um primeiro da lista tríplice contra um rombo de 900 bilhões de reais? Você me desculpa. É a mesma coisa que você se ater a uma mosca quando tem um prédio pegando fogo. Mas ao mesmo tempo, na hora de pressionar, quando tinha que ter pressionado, ao invés de começar com aquela... Não foi uma pergunta. Foi uma frase introdutória. Qualquer um que estude comunicação, texto, redação, eu adoro redação, você dá uma introdução quase que para a pessoa continuar o que você está falando. Não foi uma pergunta, foi a mesma coisa que aconteceu com a Vera Magalhães no segundo debate. Ela não fez uma pergunta, ela fez acusações contra o Bolsonaro numa pergunta que era para o Ciro. Por isso que o Bolsonaro perdeu as estribeiras. E detalhe, ela começou perguntando a vacinação em geral. Aí ela enfiou ali a vacinação contra a Covid, dizendo que a desinformação que o presidente tinha promovido é tudo verdade, um meandro. Mas eu acho mais grave de tudo que a vacinação... é ter um presidente da República que começou a falar mentira e besteira sobre vacina, associou a AIDS. Mas é tão absurdo. Mas o Lula falou mentira o tempo inteiro também. Mas não estou defendendo o Lula. Mas não estou defendendo o Lula. Mas não estou defendendo o Lula. Não é? E o Lula, sabe? Critica o Bolsonaro. Mas e o Lula? Para com esse e o Lula. Vamos olhar o que está acontecendo aqui. Tem absurdos que têm que ser falados, sim. O que está acontecendo, a meu ver, e eu, enquanto operadora do direito, eu sempre procuro me isentar, colocar os meus argumentos ou o meu pensamento de maneira muito isenta. Eu acho que o que está faltando aqui nesse momento, isso eu digo por todos os lados, é muito mais um respeito ao que o outro pensa, sem ficar com essas narrativas, com essas questões que eu acho que acaba atrapalhando todo mundo, todo o Brasil, e ninguém discute efetivamente o que é necessário. Ninguém discute políticas, ninguém discute efetivamente o que o Brasil está precisando. Então eu acho sim que tem uma narrativa do lado tanto da campanha do Lula quanto da campanha do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo eu acho que está faltando um pouco de lealdade intelectual. Eu acho que está faltando isso sim. Eu vejo mentiras em todos os lados. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar evitar, mas também acho que isso não vai acontecer. Deixa eu só terminar uma coisa que vocês continuam. E a Vera fez o seguinte, ela falou assim, a vacinação está muito baixa, inclusive da poliomielite. 2 coisas para falar. Vacinação está baixa por causa da Covid. Muita gente não podia sair de casa. As pessoas ficaram com medo de ir nos postos de saúde. Ela usou uma coisa que é comprometida por uma situação global. Segundo, o ministro da Saúde pediu para fazer uma propaganda para difundir a poliomielite, que estava abaixo dos 60%, e foi negado pelo Fachin, que aí então era presidente do TSE, e ele não pôde fazer a propaganda, porque disse que era a propaganda política, mas não tinha nada de político, ele ia falar da vacinação para poliomielite. Ou seja, é tudo assim, 2 pesos, 2 medidas, aí o Bolsonaro infelizmente perdeu a cabeça. Você quer rebater o que ele falou? Não, eu Marcelo, entra aqui com a gente, Marcelo. Eu acho dessa situação que você falou, né, da Vera, eu acho que tudo se valoriza muito também. Eu acho que até, o Bolsonaro perdeu a cabeça. Por quê? Ele não pode achar que o trabalho dela é uma vergonha? Ele pode achar que o trabalho dela é uma vergonha. Ué, se ele acha que o trabalho dela é uma vergonha, ela não critica o trabalho dele. É isso que eu fico maluco. Por que para umas pessoas podem atacar o Bolsonaro e ele não pode atacar de volta? Não foi um ataque desrespeitoso, na minha opinião. Ele não xingou, ele não falou de sexualidade em momento nenhum que dizem, era uma repórter mulher.
Tá bom, ele poderia responder assim para um repórter homem. Mas ele é mais tigão com as mulheres, hein? Ele Ele é curto e grosso com todo mundo. Ele chegou a dizer que ele é jornalista. Ele cima do Bonner. Ele que chegou é o cara mais com o Bonner, ele não xingou. Não xingou o Bonner. Ele xingou Ele não falou. Mas como ele xingou? Ele não insultou o Bonner. Ele não falou que o Bonner é uma vergonha pro jornalismo. Mas ele já falou que a Rede Globo ele já chegou. O Bolsonaro já chegou a dizer mentirosamente. Esse negócio de vitimizar a Vera ele reproduziu uma calúnia. Ele reproduziu uma calúnia de que uma outra jornalista teria se prostituído para conseguir informação contra ele. Quando é contra a mulher, infelizmente é uma verdade também. Ele pega mais pesado. Eu discordo. Podemos não gostar dele, mas ele acontece. Pega pesado e pega abaixo. E pega abaixo. Tá bom, se ele quiser pegar baixo, não pegam baixo com ele. Com ele pegam baixo. O papel do jornalista é criticar, você não acha, cara? O papel do jornalista não é informar. O papel do jornalista é informar também. O papel do jornalista não é criticar. Você não pode aceitar o discurso do poder. E ela não informa nada ali. Você acha que a Dilma gostava da Globo? Quando a Globo estava lá, a Globo só pegava no pé da Dilma. Olha, às vezes enche, é verdade. Tinha um motivo. Agora, o papel tinha motivo, exato. Tinha motivo. A única coisa mais forte que o Bolsonaro o governo roubou. Foi que o jornalismo dela é uma vergonha. Ele pode achar isso. Ele não xingou ela. Ele pode achar o que ele quiser. Ele pode achar o que ele quiser. Qual que é o objetivo do debate? O objetivo do debate é que uma emissora que se propõe a fazer um debate é mediar os candidatos para que eles desenvolvam as suas ideias. E não a própria emissora desenvolver uma ideia tentando direcionar o pensamento do eleitor. Então eu acho que neste ponto a Vera errou. Porque ela não deveria direcionar o pensamento do eleitor ao fazer uma pergunta. Porque se ela tem que fazer uma pergunta, seja para o Ciro, seja para o Bolsonaro, seja para o Lula, seja para quem for, ela precisa estar isenta naquele momento. Se depois ela quiser ir lá para a rede social dela, descascar o Bolsonaro, fazer o que ela quiser, ela tem todo o direito de fazer isso. Mas naquele momento, que é um debate onde ela precisa mediar todas as narrativas e todas as propostas ali de cada candidato, ela não pode simplesmente começar uma frase atacando um dos candidatos que está ali na tribuna para responder. E ele não ia responder, era o Ciro. Era o Ciro que ia responder. Comentário dele. Ela poderia ter pedido para outros dois, daí seria até desleal, porque ela falaria sem deixar o Bolsonaro falar. Ela incluiu o Bolsonaro. Ela foi capciosa. Ela incluiu o Bolsonaro. Ela foi capciosa. Mas o assunto não era Vera, tudo bem, mas eu vou dar uma colher de chá pro Marcelo. A gente desviou completamente. O assunto era o seguinte. O assunto era o seguinte, que tá rolando uma guerra de propaganda política. Você viu agora que botaram a Michele Bolsonaro para fazer uma propaganda do Nordeste, que ela é filha de pais nordestinos, então ela fala. Aí a Tebet entrou com uma representação para tirar a propaganda. Aí uma pessoa, o Eduardo Bolsonaro postou uma coisa do Lula. Tira o negócio, aí tira. Aí o Lula parece que comprou o Google para você botar corrupção Lula e você não consegue achar. Tá um caos generalizado. Marcelo, passo para você, meu querido. Eu fico às vezes meio assustado. Eu acho que a gente está perdendo o senso das proporções, né? Não sei se é por causa do politicamente correto, se é por causa da polarização. Olha a situação que a gente está debatendo aqui nesse momento. Imaginem que uma pessoa é chamada de genocida. Né? Genocídio é crime. Acusar alguém de um crime é crime de calúnia. Crime previsto lá no artigo 139 do Código Penal. Aí imaginem que outra pessoa diz que alguém é uma vergonha para o jornalismo. Dizer que uma pessoa é uma vergonha para a profissão que ela exerce não é crime. Pode ser uma coisa muito polida de se dizer. Certamente chamar de genocida é menos polida ainda. Mas aí você vai fazer o seguinte: essa pessoa que foi chamada de genocida é homem ou mulher? É homem. Então tá valendo. E essa pessoa da qual se diz que é uma vergonha para o jornalismo, é homem ou mulher? É mulher. Isso é um ataque, é uma coisa absurda, né? Então, quer dizer, o que é importante é o sexo, o gênero da pessoa a respeito da qual se fez o comentário, ou é o conteúdo do comentário? É claro que chamar de genocida é muito mais grave, é muito mais ofensivo, é uma calúnia, é muito mais grave do que dizer você é uma vergonha para a medicina, você é uma vergonha para a advocacia, você é uma vergonha para o jornalismo. Ninguém gosta de ouvir isso, é claro, mas isso não é crime. Eu não estou dizendo, você é um sujeito que matou milhões de pessoas, você é um genocida, você parece Hitler, você exterminou... Então, nós estamos perdendo o senso de proporcionalidade, mas olha, o que foi chamado de genocídio é do sexo masculino.
E aquela que foi considerada uma vergonha para o jornalismo é mulher. Então, não pode. O segundo não pode. O primeiro é liberdade de expressão. O segundo é mais grave do que o primeiro. Vamos deixar claro que a Vera em nenhum momento chamou o Bolsonaro de genocida. Ela falou que ele falou contra as vacinas. Ele falou contra as vacinas. Mas se você acompanha a Vera, ela bate nele dia sim, dia também. Ela é crítica ao governo, agora ela falou que ele de fato fez, é um fato. Ele se manifestou e influenciou as pessoas contra as vacinas. Agora, as vacinas não, a vacina da Covid. Agora, vamos voltar aqui para esse negócio da difamação do Hitler e tal. Vocês viram que o Bolsonaro era dono do domínio bolsonaro.com.br e aí um cara que é contrário a ele comprou e aí botou o Bolsonaro com a cara de Hitler, botou o Bolsonaro em posições assim terríveis. Vamos ver quanto tempo vai demorar para o TSE mandar tirar. É verdade. Né? Que você acha? Tirar um fake news. Você, amor. Ele quer ficar isento. Ele quer fugir. Não. Ele quer fugir. Fala, Paulo. Bom, eu acho assim que nós estamos passando por um período eleitoral muito conflituoso, principalmente no judiciário. Então nós temos, com essa politização do nosso judiciário, nós estamos judicializando a política também. Então, a pergunta que você tinha feito antes, que a gente até deu uma fugida, né, depois para falar do Bonner, é que o número de denúncias, de propaganda irregular e tudo mais, inclusive essa do site do Bolsonaro, tem aumentado muito. Por quê? Porque agora as equipes, hoje é mais importante você contratar um advogado para uma campanha do que você contratar um marqueteiro. Porque a cabeça hoje dos juízes estão muito confusas, eles estão tomando decisões baseadas em ideologia, muitos deles. Então, assim, hoje você vai testando os juízes, vai testando o judiciário para ver quem é que vai segurar, quem é que vai dar um posicionamento positivo ou negativo, e isso é uma influência direta do STF. Então, nós precisamos devolver os poderes para suas caixinhas e a gente voltar a uma eleição à normalidade. Hoje as eleições nossas não estão normais. Hoje as nossas eleições estão totalmente judicializadas. Nós temos que tentar tirar o máximo possível do jurídico desse processo eleitoral, para que as pessoas tenham liberdade de poder escolher os seus candidatos sem interferências. Porque hoje o judiciário está muito confuso ainda. Talvez pela legislação eleitoral, que também vai ficando confusa cada vez mais. Só que a gente precisa entender agora que é um momento eleitoral e que as pessoas precisam conhecer os políticos. Os juízes não têm que aparecer mais do que os candidatos. E hoje o que está acontecendo é que os juízes estão aparecendo mais do que os candidatos. Então, acho que a visão geral disso é que essa decisão de tirar o site do ar ou não tirar o site do ar precisa ser rápida. Você não tem que demorar isso para o juiz aparecer. Quem é o juiz que está segurando o site do Bolsonaro no ar? E aí aparece a foto do juiz bonita na televisão. Acho que o judiciário tem que ser o mais imparcial e isento possível nessas eleições. Essa época acabou e a do jornalismo também, infelizmente. Agora são 2h30. Nunca vi o jornalismo tão escancaradamente parcial. Até eu virei parcial, mas eu abri mão do meu diploma, então eu posso. Nunca vi jornalistas se posicionando descaradamente contra um candidato. Aliás, uma pesquisa hoje do banco, acho que é mundial, não é? Como é que é o nome? Eu passei para você, Alemão. E a gente vai dar aqui que o Bolsonaro aparece em primeiro lugar. Eu quero ver qual veículo de imprensa vai dar isso. Qual? Já estou preparando a arte, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Vai, Joel, porque eu sei que você é o mais canhoto e eu adoro ouvir contraposição. A gente só cresce com os nossos diferentes. É isso aí. Vai, meu querido. Você veja o estado de alucinação do Brasil. Alguém que é de centro-direita vira a esquerda, comunista, enfim, não sei qual é o termo que vai ser escolhido, mas a situação de alucinação coletiva do Brasil tá essa. Eu concordo 100%, está confusa a situação eleitoral, né? A situação das regras eleitorais, ninguém sabe direito o que pode, o que não pode, estão tirando para todo lado. Né? Até se sabe o que mas pode, as interpretações mudam, então tiram para todo lado. Né? Outro dia, gente da pró-Bolsonaro edita um vídeo ali da UOL e faz parecer uma coisa e lança. Mas isso não é campanha? O que é isso? Isso aí entra como campanha, isso aí não entra? Ninguém... Hoje em dia vale quase tudo. Por quê? Porque muitas vezes não parte da campanha oficial de quem está fazendo. São os apoiadores militantes que pegam o negócio, fazem qualquer mentirada
qualquer manipulação. Eu falei do Bolsonaro, mas o outro lado faz igualzinho. O PT faz igualzinho. Não tem diferença nisso. Então, tá assim, ao mesmo tempo, eu não acho que é positivo ser um completo vale tudo. Eu não sei se isso é positivo. Será que você pode mentir assim 100% sobre alguém e bombar isso na internet? Eu não sei se isso deve ser permitido ou não. Não fiz minha cabeça sobre isso. Acho que não. Claro que não. Acho que não. Eu também tendo a concordar que não. Então, algum papel para a Justiça Eleitoral tirar coisas vai ter que existir. Agora, a maneira que ele está sendo feito realmente está caótica. A questão é que vamos dizer, os tribunais eles só se manifestam após haver um pedido. Sim. E a impressão que eu tenho é que, vamos deixar essa história de esquerda, direita de lado, né? Mas a impressão que eu tenho é que as campanhas mais relacionadas ao Lula ou a outros partidos acabam judicializando mais pedidos do que o próprio Bolsonaro e, enfim, os outros partidos. Então, o que eu tenho a impressão é isso, é que o Bolsonaro talvez não tenha uma equipe jurídica que judicialize mais para poder buscar essa situação de retirada de conteúdos. Mas falando aqui o que o Joel disse, eu tenho a impressão de que não pode haver interferência. Eu acho que a liberdade ela tem que ser única, porque senão quem é que vai analisar o que é verdade ou o que não é? Eu acho que essa questão ainda tem que ser maturada, a gente tem ainda que discutir muito essa questão de liberdade de expressão, liberdade. A imprensa não tem que ter liberdade, creio eu, ela tem que falar e relatar fatos e não opiniões, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar amadurecer um pouco mais essa situação, né, que a gente está vivendo e que acaba entrando em coisas muito agressivas, né, como esse site do Bolsonaro. Mas eu acho que cabe a ele pedir a remoção. Tiago, você concorda com ela? Eu acho também que... é que assim, eu conversei com alguns amigos bolsonaristas e falei assim, gente, a gente é muito mole. O PT é muito mais rápido que a gente, eles são muito mais espertos. Aí esse meu amigo falou assim, é porque a gente joga limpo. Eu falei assim, mas não dá pra jogar limpo quando você tá na correria. Não, né? Porque você quer que o bolsonarismo fique mais sujo, Carla? Não vem falar que é sujo, mais que sujo. Eu quebro a tua cara. Vai, eu acho que essa situação das fake news, por exemplo, com certeza tem dos dois lados, como disse Joel, concordo. Agora, quando se fala do Bolsonaro, eu acho que cobram menos do que quando fake news vem do outro lado. Falam que o Bolsonaro é racista. Em cima de quê que dizem que o Bolsonaro é racista? Aí, da última vez que eu falei, gente, o melhor amigo do Bolsonaro é negro. Aí disseram, esse é o maior argumento dos racistas, dizerem que tem amigos negros. Mas tá bom, qual é o argumento pra chamar o Bolsonaro de racista? Não ele tem fotos com ele, negão, desde a época que eles serviam. Os caras são amigos há anos. Uma pessoa racista não anda com um negro do lado, mas nunca. Eles viajam juntos, eles estão sempre juntos. Melhor amigo. É aquela retórica de esquerda, de acusar as pessoas de termos falsos. Hã? Não é o Queiroz, o melhor amigo do Bolsonaro? Não tem jeito de falar que ele não é esquerdista. Eu acho que é o Queiroz. Não é jeito. Eu acho que é o Queiroz. Então, quando tem fake news de um lado, se valoriza muito. Quando tem do outro, mas será que ninguém não é o fala. pedido? Será que não é a judicialização por parte do Bolsonaro que não acontece? Porque assim, a gente tem que questionar isso também, né? Porque a gente só vê um movimento de, vamos falar do lado do petismo e tudo mais, do que do bolsonarismo. A questão é essa, a gente tem que avaliar se tem pedidos por parte do Bolsonaro no TSE ou no STF para ser apreciado e retirada de conteúdo. É porque eu acho que o Bolsonaro ele pode estar mais preocupado em trabalhar, né? Ele pode estar mais preocupado em trabalhar. Coisa que muita gente que não tem o que fazer do outro lado não faz. Tem muita gente do outro lado que nem trabalha. Nunca fez, né? Prefere reclamar. Peraí, você acredita que você fala isso meio pra... Não falo, eu falo de coração. Thiago, por favor. Porque eu vejo muito petista ficar se manifestando na rua o tempo inteiro, horário que eu tô trabalhando. Tá certo, o que eles estão fazendo? Tá certo. Eu tô trabalhando. Isso é assunto de assessoria jurídica, né? Não é o Bolsonaro que vai pessoalmente ali no fórum fazer alguma coisa. Eu vou falar pra vocês. Ele não quer perder tempo com isso. Ele não perde tempo com isso. O Bolsonaro é um super trabalhador e não tem tempo. Ué, que ele trabalha pra caramba, ele trabalha. Como o Lula também trabalhava quando era presidente. Eu discordo. O presidente trabalha muito. Muita motociata e trabalha pouco. Que isso? Você eu acho. Olha só, se você está acusando o presidente de estar fazendo motociata, todos os deputados estão em campanha eleitoral. Na verdade, todo cargo político no Brasil é 3 anos e meio.
do meio do ano, aliás, meio não, começa em março, abril, não é? Você que é marqueteiro político. Acaba, é campanha eleitoral. 3 anos e meio só de cargo, querido. Não é só o presidente, se for o caso. Bolsonaro foi 3,5 de campanha, né? Mas... Meu Deus, eu vou dar um salto. Seja leal, vai. Pelo amor de Deus, leal aos fatos. Óbvio, mas... Carla, eu fiz um vídeo lá no Linha de Frente, quando eu era comentarista, que aliás eu prefiro ser comentarista, fica aí o recado. Você comenta um pouquinho aqui, eu prefiro, também, um pouquinho. Bem pouquinho. Que eu falava justamente isso, né? Uma das pessoas da mesa, assim, tipo o Joel, falou que o Bolsonaro era genocida. Eu falei assim, gente, você é um criminoso. Você está acusando uma pessoa de ser assassinada. E aí viralizou. Eu pensei assim, gente, por que viralizou se é uma coisa tão óbvia? Mas, por outro lado, por que o Bolsonaro não acionou a justiça contra as pessoas que declararam que ele era genocida? E ainda que fosse, não ele seria nunca entrou na genocídio justiça. jamais. E foram várias pessoas chamaram de genocida, fascista. Eles não entram na justiça, eles estão errados. Tem que entrar. Igual o deputado Hélio Negão, que pegaram uma foto do Hitler com um cachorro do lado e disseram que ele era, e cachorro negro, disseram que ele era igual o cachorro do Bolsonaro. Gente, é uma pessoa de cachorro, sabe, do Hitler. E Imagina se alguém da direita que fala isso. Gente, processa. Agora, Carla, né? mas pensa uma coisa, pensa uma coisa, se você acusa alguém de um crime, que a pessoa não tem condenação daquele crime, ela em tese pode entrar na justiça e vai conseguir, né? Quantos aqui já chamaram o Lula de ladrão? Ué, e ele não é? E foram para a justiça, não por esse critério técnico de estar condenado sobre aquilo. Então, se você toda vez, ele foi processado, é que anularam mas o processo. Tecnicamente, para um processo de calúnia é a mesma coisa. Não vai ter nenhuma condenação. O juiz vai olhar e falar, ó, não tem condenação aqui. Isso aqui é uma questão formal. Então, vamos apreciar aqui se houve a calúnia ou não. Eu concordo. Por sinal, não sei se vocês sabem disso, a Carla chegou com um pouquinho de restrições aqui comigo, então talvez não saiba. Um pouquinho de uma visão pré-moldada. Mas eu nunca, Carla, nunca. Deixa eu te dizer. Muito pelo contrário, eu estava batendo papo antes de começar o programa. Deixa eu te dizer. Não, isso sim. Mas com uma visão, você acha que sabe o que eu acredito. Sabe quantas vezes eu chamei o Bolsonaro de genocida? Nunca. 0. Também acredito. 0 vezes. Mas ele não é mesmo. Ah, bom. Não, mas ainda que fosse um homicídio coletivo, jamais seria, neste caso, um genocídio. Vocês já pararam para pensar que seria um homicídio coletivo se as vacinas que não tinham sido aprovadas ainda matassem metade da população? Vocês já pararam para pensar que quando as vacinas surgiram, elas não tinham ainda sido testadas? Elas demoraram meses para serem feitas e foi a primeira vez na história do mundo que isso aconteceu? A responsabilidade de um presidente de 216 milhões de pessoas é enorme. Autorizando ou não autorizando, ele estava correndo risco. Então, você como chefe de Estado, você tem direito de decidir se é para vacinar ou não. Isso não quer dizer se você é genocida ou não. E se tivesse matado? Aí ele seria genocida do mesmo jeito. Ou seja, xingam ele de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo. Eu preciso chamar o próximo assunto, que na verdade é a mesma coisa, né? Até onde posso só fazer uma retificação? Pelo amor de Deus, fica à vontade, Não, é porque eu disse que a imprensa não tem que ter liberdade, e não foi isso que eu quis dizer. É lógico que a imprensa tem que ter liberdade de expressão, mas eu acho que é aquilo que a gente sempre discute, deve ter um dever de informar e tudo mais, e quando houver um artigo, uma manifestação de opinião, é algo paralelo à notícia. Eu só queria deixar isso claro para que eu não seja mal interpretada. Mas sempre foi assim. Antigamente, quando se existia ainda um jornalismo, se bem que eu tô achando que nunca existiu, sabia, Thiago? Você que é jornalista também. Eu tenho lido sobre isso, sempre teve influência dos poderes, principalmente de esquerda, nas redações. Mas enfim, antigamente se tinha o caderno de opinião, né? Que aí as pessoas escreviam em primeira pessoa e davam a sua opinião. E o resto eram notícias imparciais. Mas hoje em dia isso acabou. Um editorial, enfim. Se bem que a Band fez um editorial outro dia, né? Contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu achei bem interessante. Não, não esperava. Eu trabalhei em 3 veículos grandes, né? Um deles a Globo. Em todos tinham certas entidades ou pessoas que você não poderia atacar. Você não poderia atacar. Então você aí já não tem uma liberdade, né? Você já não tem uma liberdade. Você já tem ali um padrão onde você tem que se inserir naquilo. E foi o que vocês estavam falando até da imprensa, de tudo isso que acontece. Eles manipulam para os assuntos que eles querem. Sempre. Então as fake news são sempre em cima disso. A gente estava falando de um debate. Era um debate eleitoral onde o Brasil precisava saber a ideia de cada um. Eu não sei se vocês perceberam, mas o assunto mais tocado foi o feminismo. Gente, depois que acabou, né? Depois da colocação do Bolsonaro. Sim. Infelizmente. O feminismo ele não foi nada. Ele não foi nada machista na declaração. Ele atacou uma jornalista, como ele atacaria um homem. Aí não se falou de saúde, se falou pouco de educação, mas sobre feminismo. Do Lula. Sobre feminismo falou o tempo todo. O Lula foi demais, né? Ele saiu do ar, né? Deu pane no sistema.